Então, pessoal, boa noite, né? Nossa 7ª aula aí de banco de dados do curso técnico em informática aqui no campus Soledade do IFPB, nossa aula presencial. E a aula de hoje é para finalizar o que a gente tem visto sobre diagrama, entidade e relacionamento. A gente vai ver outras notações. A primeira notação que a gente viu foi a notação de Petersen, tá? Hoje a gente vai ver uma outra notação, tá? Chamada de notação pé de galinha, que foi criada por um cara chamado James Martin, tá? Então a gente viu aí os conceitos da notação de Petersen, e a principal diferença entre essas duas notações está relacionada, está explicitada quando a gente está falando dos relacionamentos. Ou seja, na notação que a gente viu até a aula passada, um relacionamento ele é representado por um losango. Tem alguém conversando aí que está... É aqui na sala? Então, a notação de Petersen, não sei nem se é essa a pronúncia, inclusive, é caracterizado o relacionamento com um losango, onde eu coloco a multiplicidade, a cardinalidade das entidades envolvidas nas extremidades ou respeitando aquelas outras regras que eu mostrei em sala de aula, tá? Acho que eu mostrei 3 diferentes formas de você representar a cardinalidade, né? Então, num relacionamento 1 para 1, que a gente já viu que a gente coloca a cardinalidade em 1 para 1, 1 para N, botão 1 para N, N para N, N para N. Ou seja, muitos para muitos. Beleza. Qual a diferença entre todos eles? Simplesmente o rótulo, tá? Já na notação de James Martin, veja que existe uma diferença. Num relacionamento 1 para 1, eu coloco simplesmente uma linha. Quando tem muitos, o lado do muitos tem o quê? Esse pé de galinha. Beleza? Bruno, o que é que essa diferença traz na simbologia? Economia de espaço, melhor legibilidade. Então vocês construíram aí um diagrama e eu tenho certeza que você deve estar visualizando no seu diagrama vários losangos, né? Então quando você tira esses losangos, fica muito mais legível o diagrama, tá? Então isso otimizou aí a leitura dos diagramas de acordo com a proposição de... Mesmo sem colocar os números aí, dá para identificar com esse setinho, né? Então por isso que não precisa. Na James Martin não precisa, tá? Por causa justamente do pé de galinha, mas ele não finaliza ali, tá? Então relacionamentos são representados por uma linha que une as duas entidades, não tem um losango, tá? Mas existem símbolos nas extremidades que vão nos ajudar a compreender como esse relacionamento ele é apresentado no que diz respeito à cardinalidade. Ou seja, quando eu coloco essa bolinha aqui, tá? Existe algum significado. Quando eu coloco o pé de galinha, a gente já sabe o significado. Quando eu coloco essas duas barras verticais, eu preciso entender o que é que isso significa, tá? Então olha só, o que é que a bolinha indica para mim? Indica que essa entidade aqui, funcionário, ela é opcional nesse relacionamento. Como assim? Aqui é uma cardinalidade de 0 para muitos, tá? Bruno, como assim? Olha só, no meu banco de dados, eu não preciso necessariamente ter esse relacionamento. A partir do momento que aqui é 0, eu não vou ter esse relacionamento no meu banco de dados. E aqui indica o quê? Indica, olha, que é 1 para 1. O melhor exemplo, é cardinalidade mínima 1 e a máxima 1. Que relacionamento é esse? É relacionamento 1 para muitos. Só que do lado de cá eu tenho a cardinalidade mínima e máxima e aqui também. Ou seja, aqui eu posso ter 0 ou muitos funcionários trabalhando para um e somente um departamento. E isso está representado como aqui, ó, 0 ou muitos e um e somente um. Beleza? Então olha só, um motorista, ele dirige um e somente um
táxi. Tá? Aqui é 1 para 1, mas por que aqui não tem duas barras? Porque aqui eu posso dizer o seguinte: essa cardinalidade aqui, ela não é obrigatória o 0, o 1. É 0 ou 1. Quando tem duas barrinhas, ela é exclusiva. É 1 no mínimo e 1 no máximo. Tá? Aqui, 1 para muitos. Beleza. Qual a mínima e máxima? 0 ou 1. E aqui é o quê? 1 ou muitos, né? E aqui, 0 e no máximo muitos e 0 no máximo muitos. Que relacionamento é esse? Muitos para muitos. Tá? N para N. Então, olha só. Eu tenho aqui esse diagrama e ele está sendo representado pelas duas notações. Eu tenho aí um diagrama híbrido. Isso também não é incomum. Alguém sugeriu o Draw.io. Quem foi mesmo? Perguntei essa. Rafael Gualberto, né? Então, o Draw.io permite fazer isso. Você construir um diagrama que tenha conceitos das duas notações, tá? Vamos tentar ler esse diagrama aí, então, do jeito que está aí. Olhem aí para ele e reflitam um pouco. O que é que esse diagrama aí está me dizendo? Não dá para ler? Daí não consegue também não? Será que esse bicho aqui, eu percebi hoje na aula mais cedo que ele realmente poderia ter uma resolução melhor, né? Ou será que sou eu aqui que tenho que definir isso? Depois eu vejo isso, tá? Olha só. O que vocês viram? Entendi não. Então, um funcionário gerencia um e somente um departamento. Um departamento pode ser gerenciado por um funcionário ou inclusive por nenhum. Tá? Quando ele gerencia um departamento, ele gerencia em determinado dia. Então, é bom que eu registre o dia em que ele começou a gerenciar. Um funcionário tem uma data de nascimento, tem um endereço, tem um salário, e ele tem um atributo que? Dá para ver aqui, o que é isso aqui? Composto. Nome completo, nome do atributo. É completo por quê? Por nome e sobrenome. E departamento tem um nome e um número que estão sublinhados. O que é isso? Chave primária. É uma chave primária composta. Rapaz, tem alguém no telefone aí, é impressão minha. É uma chave primária composta. Um departamento tem o quê? Aqui está escrito localização. Por que tem uma elipse circunscrita em outra? Multivalorável. É um atributo multivalorável, ou seja, isso me indica que um departamento tem várias localizações. Tá? Pensa aí. No IFPB eu poderia ter aqui campus. Oxe, Bruno, um campus pode ter várias localizações? Sim. Tá? Cabedelo, por exemplo, é um campus que tem duas localizações. Cabedelo Centro e Cabedelo Praia. Não sei se você sabia disso, Cabedelo tem dois campos, né? Então, e aqui, número de empregados, por que está tracejado? É opcional ou não? É o quê? Quem é que lembra? Esse aqui eu esqueci alguma coisa. Aqui eu esqueci isso. O que é o tracejado lá? Número de empregados. Quem é que lembra? Derivado. Derivado. Tá? E aqui, CPF está sublinhado. Isso me indica que a chave primária de funcionário é CPF. Tá? Então, o modelo entidade e relacionamento já é uma outra notação, é uma extensão do modelo entidade e relacionamento que a gente conhece. Bruno, isso aqui é o diagrama? Não. Diagrama é uma coisa, modelo é outra. O modelo entidade e relacionamento estendido é uma abordagem de representar conceitos, né, usando algumas informações a mais do modelo entidade de relacionamento, tá? Então, olha só, gente, eu estou quase separando vocês três aí atrás, viu? Fazer coisa que faz 7 anos que eu não faço na minha vida, que eu só fazia isso com alunos de ensino médio, de verdade. Se vocês quiserem, inclusive, já se separar aí, nós só temos aqui adultos, por favor, não me façam tratar com o ensino médio.
Então olha só, Bruno, mas qual é a diferença do modalidade de relacionamento enriquecido, estendido? É que além dos conceitos de entidade e relacionamento, nós temos também conceitos de herança, tá? E conceitos de categoria ou tipo união, tá? A gente vai ver bem herança quando estiver pagando POO, Programação Orientada a Objetos, mas a gente já vai introduzir esse conceito aqui. Então, uma entidade ela pode ter subgrupos de entidades. Como assim? Um funcionário, ele pode ser secretário, técnico, engenheiro. Então pensa só, tu está modelando um sistema e tu percebe que existe uma entidade no teu sistema que ela tem características muito similares a outra entidade, certo? Então tu começa a perceber que existe uma ideia de que uma herda informações da outra, uma compartilha informações com outras. Então o conceito de herança vem justamente daí. Olha, um funcionário, ele tem uma especialidade chamada secretário. Secretário é funcionário? É. Então essa é a principal característica de um mecanismo de herança. É que um secretário, ele é um funcionário, ou seja, é um tipo de. É por isso que também é conhecido como relacionamento é um. É um. Em inglês, ISA. Is-a. É comum você dizer, olha, relacionamento ISA. Em banco de dados, em programação em geral não se usa muito esse termo, que é herança. Tá? Por exemplo, se aqui fosse classe Java, aqui é a superclasse, aqui é a subclasse. Mas aqui a gente está falando de entidade de relacionamento. Então aqui é uma entidade que ela pode ser especializada, olha o termo que eu usei, em secretário, em técnico e engenheiro. Todos os três são funcionários. Mas como eles são especializações de funcionários, existem atributos que os três contêm. Igual, qual é o atributo? Nome. Ou seja, todo secretário tem um nome. Todo engenheiro tem um nome, todo técnico tem um nome. Mas há atributos entre eles, eu vou ter aqui só um atributo, tem vários outros, nascimento, salário, embora sejam salários diferentes, né? Mas existem atributos que eles são bem específicos, que são os atributos das especializações. Por exemplo, secretário tem um atributo idioma que técnico e engenheiro não tem, tá? Grau técnico é um atributo que nem secretário nem engenheiro tem. E tipo é um atributo que só engenheiro tem. E, inclusive esses atributos aqui, funcionário também não tem. A classe mãe, vamos chamar assim, a superclasse, não tem. Beleza? Pode ser que no sistema eu tivesse um mecanismo como esse de herança, em que pudesse ser um funcionário, ou um secretário, ou um técnico, ou um engenheiro, ou só funcionário, não seria um desses. Nesse caso existe um D aqui. O que seria esse D? Quem aí já estudou isso aí no livro? Esse D está dizendo, olha, essa é uma especialização disjunta. Ele só pode ser um ou outro, não pode ser os dois, porque acontece caso em que eu posso ser os dois. Por exemplo, eu posso ser aluno do IF ao mesmo tempo técnico, ao mesmo tempo professor. Então, se isso aqui fosse uma especialização de pessoa, por exemplo, o SWAP. O SWAP tem pessoa. O SWAP trabalha com pessoas, inclusive técnico, aluno e professor. Né? Poderia ter aqui, ó, professor, aluno, técnico, mas em vez do D, ter outra letrinha, tá? Que seria a letra de união, que representa uma união, uma especialização que não é disjunta. Beleza? Então isso aqui é uma regra de negócio. Isso aqui é uma regra que eu estou dizendo, eu estou representando graficamente como eu tenho que implementar o meu banco de dados, lá quando eu estiver na fase de implementação. Essa regra tem que estar lá. Se eu tentar inserir no meu banco de dados um secretário que é técnico, o meu banco de dados não pode permitir, porque lá na parte gráfica, quando a gente fez a análise do banco de dados, viu que isso não era permitido. Então isso de alguma maneira tem que estar implementado lá. Tá? Então, no diagrama entidade de relacionamento, a gente, embora originalmente a gente não tivesse o mecanismo de herança, o mecanismo de herança ele foi colocado já numa versão do modelo de entidade de relacionamento
estendido, né? É comum a gente usar, ao invés do losango, a gente utilizar o triângulo, caso a gente queira representar uma herança naquela notação que a gente aprendeu. E o triângulo, inclusive, tem que ter o quê? O ISA, ou seja, IS-A. Nesse caso, uma pessoa é um professor, uma pessoa é um... Só que nesse caso eu não vou ter, por exemplo, a possibilidade de representar o tipo de especialização, tá? Beleza? Entenderam a diferença? Gente, não são conceitos diferentes, são conceitos iguais, mas representados de maneira diferentes. Essa pessoa aí, professor, é a mesma pessoa ou é a pessoa que não... Se essa pessoa aqui é a mesma, Sim. nesse caso aqui é indiferente. Quem está lendo pode dizer, ó, tem um professor que é aluno também. Porque aqui eu não coloco nenhuma... Assim, eu poderia, vamos supor que a gente está agora lendo um documento de software, um documento de banco de dados. Eu poderia usar essa notação e eu poderia muito bem colocar aqui uma notinha. Ó, uma pessoa só pode ser um professor ou um aluno. Mas se eu não colocasse nada, o cara que está lendo, rapaz, não, uma pessoa pode ser um professor e um aluno. Já se eu usasse essa notação aqui, não, já está claro para mim que não pode. Tá? Então, no mecanismo de herança, aqui é tudo que eu falei antes explicando o mecanismo de herança. Uma subclasse herda todos os atributos e relacionamentos específicos da superclasse. Tá? Superclasse, subclasse. Isso aqui é muito importante, que eu coloquei antes e não expliquei. Ó, olha essa setinha. Especialização, generalização. Isso é um conceito que vocês vão ver ao longo do estudo de vocês de programação. Porque herança, vocês vão ver em vários tópicos aí de programação. Tá? Olha só. Especialização, ou seja, a superclasse está especializada em duas subclasses. Estou falando em termos de programação orientada a objetos, mas não deixa de ser a mesma coisa. Aqui, ó, aluno e professor estão generalizadas em pessoa. Como assim, Bruno? Isso aqui tem informações gerais de todo aluno e professor. Mas informações específicas eu só consigo aonde? Nas entidades de baixo. Beleza, gente? Então, uma entidade pode ter subgrupos de entidades, né? Isso aqui já foi falado. Aqui eu tenho um funcionário que tem um atributo nome, um CPF que é a chave primária, e ele pode ser secretário, técnico e engenheiro. Então nós temos aqui a generalização do funcionário e a especialização de funcionário, que pode ser secretário, técnico e engenheiro, tá? Então eu poderia colocar um atributo, tá? Um atributo lá na superclasse, na superentidade, que indica qual tipo de funcionário ele é. A gente chama esse atributo de um atributo predicado. É um atributo que diz, olha, por exemplo, aqui ele poderia ser um string, um conjunto de caracteres. Esse funcionário é um secretário. Vamos pensar já em termos bem técnicos, bem baixo nível de banco de dados. Eu falei a vocês que nossos bancos de dados são projetados usando o conceito de tabelas. É como se eu tivesse uma tabela. Isso aqui pode ser implementado de várias formas, tá? Estou falando de implementação mesmo. Poderia ter uma tabela para funcionário, uma tabela para secretário, uma para técnico, uma para engenheiro. Onde cada linha da tabela é como se eu tivesse isso aqui, ó. Funcionário. Lá no meu banco de dados é exatamente assim que é implementado. É uma das formas e a mais usual. Tá? Funcionário. Eu tenho uma coluna nome. Eu tenho uma coluna CPF, que é inclusive a chave primária. E eu tenho uma coluna tipo do trabalho. Tá só tipo, tá? Eu vou ter também uma tabela chamada secretário. Secretário, tá? Eu vou ter outra chamada técnico, outro engenheiro. Então aqui, cada linha da tabela é o meu dado. Eu sei que no início, quando a gente está estudando banco de dados, a gente não consegue entender bem como é que esses dados vão estar no banco de dados, mas é exatamente assim. É como uma tabela do Excel, tá? Eu vou ter aqui nome, Bruno, CPF, tipo, ele vai ser secretário. Certo? Maria, CPF 222, vai ser técnica. E João,
vai ser engenheiro. Coloquei uma casca de banana aqui. Qual é a casca de banana que eu coloquei aqui nessa tabela? Hã? O banco de dados nunca ia permitir isso aqui. Por quê? Porque CPF é chave primária. Então, ó, na hora que eu tentasse inserir esse dado, o próprio SGPD dizer, ó, já existe um dado com CPF 1, bota outro. 3x3, por exemplo. Tá? Então, olha só. Bruno, mas essa é a melhor forma? Botar um tipo com esse nome todo? Não, não é a melhor forma. Porque olha o tanto de espaço que eu estou ocupando no meu banco de dados. Lembra que é um conceito básico. É a gente lutar para armazenar pouco espaço? Então, talvez seja melhor colocar só um S para representar o que eu quero. Ou talvez, melhor ainda, é usar só um número. 0, 1, 2, eu vou saber o que implementa o sistema que 0 representa. Tá? Tem outras formas de implementar isso. Isso aqui ser uma grande tabela, onde dependendo do tipo, eu sei exatamente o tipo do cara. Por exemplo, se for um secretário, eu vou ter então idioma. Depois eu tenho outra tabela chamada grau, que é para técnico. Depois outro para tipo. Isso aqui a gente vai ver lá no final do curso como realmente vai implementar isso. Eu estou querendo falar já logo sobre tabelas para que vocês possam relacionar esse conceito extremamente abstrato com o que vocês vão ver na prática. Porque não adianta a gente ficar só olhando modelo, diagrama e não entender como é que isso é aplicado na prática. Tá? Então olha só, eu posso implementar isso assim, um tabelão, onde quando for 0, o idioma vai ter que ter. Quando for 1, vai ter que ter informação sobre o grau. Quando for 2, vai ter que ter informação sobre o tipo. Entenderam? Quem é que vai ler isso? É um algoritmo. Então ele vai ter, você que vai ensinar o computador a pensar. Programação é isso. Então você vai dizer, olha, toda vez que for 0, leia a tabela idioma. Toda vez que for 1, leia a tabela e assim vai. Entenderam? Então esse é o atributo que a gente chama de predicado. Tá? Então, restrição de junção. As entidades não se sobrepõem. Eu botei errado ali no slide, tá? Vou pegar até isso aqui. Já falei sobre isso com vocês. Disjunção, elas são disjuntas. Eu até preciso corrigir esse slide. Elas são disjuntas, tá? Então D representa que elas não se sobrepõem, tá? Não me lembro agora qual é a letrinha que representa, acho que é o U. É o O, overlaps, tá? Overlaps. É quando elas se sobrepõem, tá? Beleza? Então, se eu tenho isso aqui, eu estou dizendo, olha, um funcionário pode ser tanto secretário como técnico. Beleza? Então, o D representa disjunção, disjunction, não sei como é que se fala em inglês, e overlaps, sobreposição, tá? Em inglês. Então, o T, o que é que ele representa? O T representa que um cliente ele tem que ser ou pessoa física ou jurídica. Bruno, isso quer dizer que aqui um funcionário pode ser só funcionário? Pode ser que nem seja, mas graficamente eu não estou colocando essa proibição. Então pode ser, quando eu leio isso, pode ser. Um funcionário pode ser só funcionário. Tá? Já aqui não, aqui eu estou especificando. Eu, enquanto projetista do banco de dados, eu quis especificar que um cliente, ele só pode ser pessoa física ou jurídica. Onde é que isso está representado? Aqui, ó, nesses dois tracinhos, e esse T de restrição de integralidade, ou seja, restrição total. Em resumo, o que é uma restrição total? É aquela restrição que diz, olha, num relacionamento, essa entidade só pode ser ou essa, tá? Nesse caso não é um relacionamento, nesse caso não deixa de ser relacionamento, é uma herança, né? É uma especialização. Então, já aqui é uma restrição de integralidade parcial, ou seja, nem todo funcionário é um ou outro, tá? Ele pode ser inclusive os dois ou nenhum dos dois, tá? Isso é representado pelo P. A restrição exclusiva é aquela que diz que só pode ser um ou somente o outro.
Na total não. Na total dizia que podia ser um ou outro, ou os dois, mas nunca poderia ser só funcionário na total. Agora não, agora ele está dizendo, olha, só pode ser esse ou aquele, nunca pode ser os dois. Entendeu? A compartilhada eu estou colocando explicitamente que ele pode ser ambos. Quando eu não coloco nada, fica a dúvida. Quando eu não coloco nada, fica a dúvida. Peraí, será que pode? Mas aqui eu decidi explicitar. Por que isso tudo é importante eu falar? Isso quer dizer que vocês vão usar isso sempre? Não. Quando você está montando um diagrama como esse, você coloca aquelas informações que você acha que é pertinente colocar. Tá? Esses detalhezinhos dessas regras não quer dizer que vocês têm que usar sempre. Agora é importante que a gente saiba ler essas informações. Bruno, quer dizer que eu vou me formar um analista e um projetista de banco de dados. Tenho que decorar tudo isso por hora, sim. Por hora, sim. Tá? Mas quando você estiver trabalhando no mercado, é importante que você entenda aí. Pode ser que você esqueça. Rapaz, o que é mesmo esse C? Eu mesmo esqueci agora. Tem uma documentação para você olhar. Tá? Em software tem muito isso. Existe documentação, existe referências de padrões que a gente vai ter que ir atrás. Tá? Mas, como nós estamos, como vocês estão aí estudando uma disciplina, é importante que agora você coloque isso em mente, você saiba que existem essas notações, tá? E obviamente porque eu vou provar cobrar em prova. Tá? Nossa primeira atividade relacionada ao projeto final. Tá? Vocês vão entregar hoje o exercício relacionado à atividade que eu passei na aula passada. Acho que foi quarta-feira, não foi? Foi quinta? Quinta-feira. Hoje vocês vão utilizar todos esses conceitos que vocês aprenderam, tá? Mais esses que foram passados agora em sala de aula, e você vai ter que se juntar com um grupo que você tem que escolher hoje, tá? Tem que me dizer hoje ainda. Conversa aí com os grupos. Para fazer o seguinte. Ué, cadê? Então, escolher o domínio do problema, ok. Se não escolher, tem que escolher isso logo. Porque dia 15 de março tem que entregar isso. Então, escrever o mini-mundo do problema. Bruno, o que é mini-mundo? Eu estou usando apenas o termo que é usado em banco de dados, mas entenda mini-mundo como uma apresentação do domínio. Por exemplo, Walter escolheu qual domínio? Quem é que já escolheu aí? Qual grupo já escolheu? Ninguém escolheu? Escolheu o quê? O domínio do problema. Vamos supor que você escolheu aí projetar um banco de dados para um lava-jato, por exemplo. Para um lava-jato. Então, o que é escrever um mini-mundo? É você escrever, pessoal, vamos lá, é você escrever sobre qual é o problema que você quer resolver, tá? Da seguinte maneira, olha, no lava-jato, um carro, ele é dado entrada pelo cliente de tal e tal forma, certo? Por exemplo, hoje, lavei meu carro aqui. Peguei o telefone de um rapaz que lava, ele veio aqui, pegou meu carro, tal, resolveu. Essa é uma forma. Outra forma é chegar lá com um lava-jato, no lava-jato com um carro, né? Então, eu escrever, olha, o cliente chega assim, ele pode querer uma lavagem simples, uma completa, lavar banco, etc. São essas opções. Ele vai pagar de tal e tal forma, Pix, enfim, dinheiro, cartão. E ele tem tais e tais opções ainda de comprar acessório para a empresa de carro. Pronto. Expliquei o mini-mundo para ele. Expliquei o mini-mundo. Por que isso é importante? Para mim, enquanto professor, é importante porque eu quero entender qual é o domínio do problema que você vai atacar. Mas se a gente for pensar como projetista de banco de dados, a gente tem que entender o seguinte. Na indústria de software, a gente não trabalha sozinho. Então, você vai escrever isso para ajudar não somente seus colegas analistas, mas para se ajudar a entender o problema. Alguém escreveu isso para você, tá? Então, a primeira atividade, que é para ser entregue dia 15, é um documento, um texto, por favor, bem escrito, tá? Que passe na mão de todos os componentes do grupo, que todos revisem esse texto. Pode ser só uma página, explicando o quê? O domínio do problema. Feito isso, eu quero que vocês construam um diagrama de relacionamento usando a notação de Peter Shane. E depois, construir o mesmo diagrama usando a notação que eu ensinei hoje, James Martin. Aí fiquem à vontade para usar
conceitos de herança, seria muito bom. Conceitos do diagrama estendido. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tranquilo? Então eu vou fazer aqui a chamada para a gente poder finalizar. Você tem que ser entregue escrito ou pode ser... Pode ser computador. Tá? Gente, essa é a primeira atividade do projeto. Tá?